Olá, como estamos? Tranquilo com você, amigos? Che, tá bravo meu portunhol, até me assusto quando eu começo a falar ele. Estamos inaugurando hoje, pessoal, 5 minutos com a história. Um desafio para mim que gosto de falar bastante, resumir em 5 minutos contextos e temas de história voltados principalmente para o Enem e para os pré-vestibulares. Mais para pré-vestibulares, porque ele abrange a história do Brasil meridional, onde se insere nosso estado, do Rio Grande do Sul. Mas enfim, eu vou inaugurar esse quadro com os tratados limítrofes, que já foram abordados aqui de uma forma mais ampla, de uma forma bem mais extensa, mais detalhada e também muito mais pirada, porque eu vou para um caminho e às vezes o assunto tem que seguir para outro caminho. Coisa de historiadora, infelizmente. E esses tratados de fronteira que nós vamos abordar agora, eles têm que chegarem a um ponto. E o ponto deles é 1494, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. O famoso tratado entre Portugal e Espanha, ao qual eles dividiram as terras a serem conquistadas e terras conquistadas do Novo Mundo, que seria a América, o nosso continente. Esse tratado de Tordesilhas, ele dava as terras a serem descobertas a oeste para a Espanha e a leste para Portugal. Então, consequentemente, o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. Com isso, nós temos a abertura para a catequização e evangelização dos indígenas, já que eles não tinham alma, né? Então, eles não tendo alma, eles deveriam ganhar uma alma cristã, assim. Ah, cara, que pensamento. Mas, infelizmente, era assim que funcionava. Tem gente que hoje nega tudo, né? O negacionismo está à solta. Mas, bueno, vamos lá. Os ciclos missioneiros, eles são divididos em dois. O primeiro vai de 1626 até 1642, com as reduções jesuíticas do TAP. Nesse ponto, tu tens que entender palavras-chave. Roque Gonzalez, Batalha do Embororé, bandeirantes que vinham aqui aprisionar os indígenas e o coração do Roque Gonzalez, que ainda existe. E o segundo ciclo missioneiro, ele vai de 1685, 1688 aproximadamente, até 1756. Esse é o que é mais famoso, porque nós temos os 7 povoados missioneiros, nós temos o Sepete Araju, nós temos as guerras guaraníticas e nós temos as grandes reduções, como a de São Miguel, que até hoje está lá como patrimônio da Unesco. E nós temos também outro ponto fundamental, que em 1680 os portugueses alimentavam um antigo sonho deles aqui na América, que era estender o território deles até a foz do Mar del Plata, ou seja, o Rio da Prata, que hoje divide de um lado Uruguai e de outro lado Argentina. E para isso, em 1680, eles fundaram a colônia do Santíssimo Sacramento, o ponto mais belicoso de toda a América, porque desde o seu fundamento, viram só, desde o seu fundamento, desde a sua fundação, até a anexação dela por espanhóis e posteriormente por uruguaios, ela foi palco de imensa disputa entre os reinos portugueses e os reinos da Espanha. Nesse interim dos acontecimentos, em 1737, para dar apoio à colônia do Sacramento, é fundado na Barra do Rio Grande, que é onde deságua a Lagoa dos Patos, hoje cidade do Rio Grande, o Forte Jesus Maria e José, porque nós temos outro forte. Dali até 1800, o Rio Grande do Sul foi um palco de tratados que não deram certo, guerras, dominação e muito, muito sangue de pessoas inocentes. Seguindo o baile, os principais tratados que nós temos aqui são 5 tratados. O primeiro tratado deles é um dos mais importantes e mais citados, é o Tratado de Madrid, em 1750, ou seja, ele anulava certas cláusulas do Tratado de Tordesilhas, digamos, pondo para baixo uma coisa que tinha só no papel,
e fazia a seguinte declaração, esse tratado: os 7 povos missioneiros, ou 7 povoados missioneiros, passariam a pertencer para Portugal e a colônia do Santíssimo Sacramento passaria a pertencer para a Espanha. Seria algo óbvio hoje, mas na época não era tão óbvio assim. Com isso, explode a Guerra Guaranítica, Sepete Araju é assassinado, e aí vem toda aquela formação mitológica sobre ele. E daí, em 1761, eles assinam o Tratado de El Pardo I. Esse tratado, ele faz uma destroca entre as regiões que tinham sido trocadas em 1750. 11 anos após, eles disseram: não, vamos pôr fim ao tratado porque nós temos os guaranis e vai dar muito mais incomodação isso. Então, as missões passam a pertencer novamente para a Espanha e Sacramento passa a pertencer a Portugal, mas a guerra não termina, nem os combates. Em 1777, mais uma tentativa com o Tratado de San Ildefonso. São 3 tratados de San Ildefonso, mas nós vamos pensar apenas em um tratado. Os outros 2, em qualquer momento da nossa vida, eu toco neles. Esse tratado, ele traz desvantagens a Portugal. Porque, por exemplo, o que ele faz? Ele devolve as missões aos espanhóis, entrega sacramentos aos espanhóis, em troca, Portugal fica com a ilha de Desterro, que hoje é Florianópolis, né? Porque os espanhóis haviam invadido a ilha de Desterro, que é em Santa Catarina, a capital do estado de Santa Catarina. Por isso que eu enrolo demais, viram só? Dali em diante, o que eles fazem? Eles assinam em 1778 outro tratado, Tratado de El Pardo II. Depois eu vou colocar eles ali para vocês não se perderem com tanto tratado. Esse tratado ele facilitaria mais uma questão internacional, que era o tráfico de escravos da África para a América. Mas aqui no Rio Grande do Sul, ele deu uma pequena vantagem mínima para os portugueses, que foi a anexação do Forte de Santa Tecla, que hoje é em Bagé, e mais ou menos a demarcação da fronteira, criando os campos neutrais, uma extensa faixa de terras que ela ia do município de Canguçu, na zona sul do estado, até o centro do estado, o município de Santa Maria. Não existe campos neutrais em Santa Vitória, aqueles são outros campos neutrais, assinados só no século XIX. Voltando aqui aos nossos tratados, quando é que esse furdunço gigante ele se acalma? Em 1801, com a Guerra das Laranjas, que aconteceu lá na Europa entre portugueses e espanhóis, mas que refletiu diretamente aqui. Eles assinaram lá o Tratado de Badajoz, que foi para pôr um fim àquela guerra. Uma guerra de 1 ano e pouco, não chegou a durar 1 ano, foram alguns meses de guerra. Só que aqui no Rio Grande do Sul, quando a história chegou, o então governador-geral da capitania contratou 2 caras, que eram Santos Pedroso e Borges do Canto, juntamente com alguns gaúchos, e anexaram as regiões missioneiras que pertenciam aos espanhóis, quebrando o Tratado de San Ildefonso, mais uma vez, mas aumentando em cerca de 2/3 o atual território do Rio Grande do Sul. Pois nós temos que entender assim: uma frente a oeste colonizou o Rio Grande do Sul no século XVI e uma frente a leste colonizou o Rio Grande do Sul no século XVII, com um intervalo de 100 anos quase, as 2 frentes. Acho que vamos parar por aqui, senão vou estender demais, já deve ter dado uns 10 minutos, não é? São só 5 minutos com a história. Obrigado pela atenção de vocês e aguardem que viremos com mais temas, com a tentativa de reduzir eles. Um abração no coração. Fiquem com a luz.